Olá! Vamos conversar sobre um assunto que tem se tornado cada vez mais comum no ambiente de trabalho moderno. Aquela sensação de esgotamento, de desconexão, sabe? De ser só mais uma engrenagem na máquina. Mas, e se existisse uma forma de redesenhar tudo isso? Nossas empresas, nossas escolas, para que elas realmente funcionassem para as pessoas. É exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Essa é uma pergunta que pega fundo para muita gente, né? Aquele sentimento de ser invisível, de ser um recurso que pode ser trocado a qualquer momento e não uma pessoa com valor. Esse sentimento é um sinal de que existe um problema bem mais profundo acontecendo. E olha só quais são os sintomas. É o burnout pelo excesso de trabalho, o bore-out pelo tédio, pela falta de desafio, a alienação, aquela sensação de não ter um propósito, sabe? A competição tóxica que acaba com qualquer relacionamento e, no fim, uma apatia geral. Tudo isso são sinais claros de que os sistemas estão falhando com as pessoas. Ok, para a gente conseguir entender a solução, primeiro a gente precisa ir na raiz do problema. Por que tantos ambientes de trabalho acabaram se tornando tão desumanizados? Essa observação da nossa fonte é um soco no estômago de tão real. Ela descreve um ambiente onde as pessoas são vistas como ferramentas, onde o medo é usado para manipular, um lugar onde o sucesso de muitas vezes, acontece às custas do bem-estar de todo mundo. E o que é bem interessante aqui neste slide é o contraste das motivações. De um lado, os sistemas desumanizados, que rodam à base de orgulho e ego. E isso, claro, gera medo, controle, um poder centralizado que acaba sufocando a criatividade. Do outro lado, um sistema humanizado, construído em cima de virtude, confiança e responsabilidade compartilhada. É exatamente aqui que a nossa conversa começa a virar. A gente sai do problema para entrar na solução, um paradigma novo chamado de humanização 2.0. Então, o que é essa tal de humanização 2.0? Em essência, é um framework. É um jeito de construir sistemas que são pensados ao redor da natureza humana. O objetivo é colocar o bem-estar, a dignidade e a ética não como um bônus, mas como centro de toda a operação. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Bom, essa estrutura se baseia em 5 filtros, que são como um kit de ferramentas para a gente analisar e transformar qualquer sistema. Isso aqui ilustra bem o processo. Basicamente, para avaliar qualquer política ou processo, é preciso passar por esses 5 filtros. É ético? Leva em conta o todo? A responsabilidade é dividida? Todos os impactos foram pensados e, o mais importante, é flexível o bastante para se adaptar a pessoas de verdade? Para deixar esse conceito todo mais palpável, vamos aplicar ele numa área que, nossa, precisa desesperadamente disso, o setor de recursos humanos. Pensa nisso por um instante. Imagina um mundo onde ser uma pessoa íntegra, ética, fosse um requisito oficial para crescer na carreira. Isso nos leva para um conceito-chave, a terceira competência. Essa tabela mostra, com toda clareza, a peça que falta na maioria das avaliações de desempenho. Todo mundo mede a competência técnica e a comportamental. Mas e a terceira competência, a moral? Ela avalia a contribuição ética de uma pessoa, a integridade dela. O ponto principal aqui é que quando você integra esse terceiro pilar, a cultura da empresa muda da água para o vinho. Quando a honestidade, o respeito e a integridade são recompensados de verdade, a politicagem e os comportamentos tóxicos perdem força. Aí sim a gente começa a construir uma cultura de segurança psicológica de verdade. Mas o impacto dessa ideia vai muito, muito além das paredes do escritório. O que está em jogo aqui é a gente remodelar nossa visão de sucesso e de comunidade. Esse slide aqui mostra bem a mudança cultural profunda que é necessária. A gente está falando de sair de um jogo de soma zero, onde para um ganhar o outro tem que perder, e ir para um modelo onde o sucesso de alguém inspira todo mundo. É uma troca de hierarquias baseadas no orgulho por redes de colaboração baseadas na igualdade. E no coração dessa nova narrativa, tem um ideal que é simples, mas que é extremamente poderoso. É o princípio que serve de base para uma sociedade que seja de fato humanizada. Todos somos um é bem mais do que um slogan. É o reconhecimento de que nossa verdadeira força vem da igualdade, da fraternidade. É o antídoto para o orgulho, que sempre tenta colocar uma pessoa acima da outra. Num sistema que abraça esse princípio, cada pessoa tem valor e a colaboração toma o lugar da dominação. Então, juntando todas essas peças, qual é a grande mensagem para levar para casa? Qual é a essência da humanização 2.0? Essa citação final amarra tudo de um jeito perfeito. Humanizar os nossos sistemas não é um ato de caridade. É uma estratégia inteligente.
gera ambientes de trabalho mais produtivos, empresas mais lucrativas e, o mais importante, uma contribuição positiva para a sociedade inteira. É bom para as pessoas, para o lucro e para o planeta. E a gente termina com uma pergunta para reflexão. Pode ser no trabalho, na comunidade ou até dentro da própria família. Onde é que dá para aplicar esses filtros para construir algo melhor, mais justo e, no fim das contas, mais humano?